Pimenta. Já estamos no ar, Rogério. Aqui está no Facebook do Paulo Pimenta, do Rogério Correia, do Vadir Damus, do Zaratini. Está no YouTube de todos esses. E aqui você está participando da Rede da Resistência, rapaz. A Rede da Resistência soma esses 4 mandatos e vai longe, né? E essa segunda-feira, rapaz, é uma segunda-feira especial. Já está conosco aqui o Rogério Correia, nosso deputado federal do PT de Minas Gerais. Já deve estar chegando aqui o Vadir. O Vadir, geralmente, ele atrasa uns minutinhos. E daqui a pouco está chegando também o Zara, nosso companheiro Zaratini. E nós temos a felicidade de estar aqui conosco o senador Rogério, rapaz. O senador Rogério vai fazer parte, vai integrar a CPI. E a CPI começa amanhã com uma temperatura altíssima. Rogério, dá uma boas-vindas aí para o teu xará, para nós começar sem esse bate-papo. E quem quiser compartilhar, quem puder curtir, quem puder nos informar a cidade, da onde você acompanha a nossa transmissão, por favor. Já estamos aqui com um grande público, Rogério. Nem começamos ainda a fazer pergunta, Rogério. Já estamos com um enorme público aqui conosco. Senador, agora nós estamos com Rogérios em maioria. Foi só eu falar, o Vadir chegou. Coisa boa. Boa, Vadir. Tudo bem, senador? Maioria. Bom. Senador, um prazer tê-lo aqui, viu? Na nossa Rede da Resistência. Isso está dando certo. Já tem vários deputados federais e nós vamos juntando as nossas redes para enfrentar o bolsonarismo. Tem dado certo. Tem jornalismo, sabe das coisas. Então tem dado muito certo. E a sua presença aqui vai aumentar a nossa audiência mais ainda. O senador Rogério, que está na CPI. Essa CPI vai dar o que falar. E eu acho que os bolsonaristas estão tremendo, viu? Lá na Câmara, todo dia vai um lá fazer mimimi. Eu falei, mas é só uma CPIzinha. Não sei que mimimi é esse. Queria cumprimentar você, Rogério, deputado. Passar para o Rogério fazer uma saudação aí, Rogério, para nós abrir esse bate-papo. Então, eu queria cumprimentar você, Pimenta. Agradecer o convite a você, Rogério, deputado, Vadir Damus. É uma satisfação estar com vocês aí no Grupo da Resistência. Vamos lá. Vamos falar com os seguidores todos. À disposição. Vadir, uma das coisas que os bolsonaristas mais diziam durante a campanha eleitoral era quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Era a coisa que eles mais diziam. Será esse medo todo, Vadir? Será que a gente não sabe, mas eles sabem o que eles fizeram no verão passado? Boa noite aí, meus companheiros, particularmente ao senador Rogério Carvalho, que está se integrando aqui à nossa transmissão. Querido amigo, o deputado Rogério Correia, camarada Paulo Pimenta. Pimenta, claro que esse ditado, depois da Lava Jato, ele não vale muito, né? Temia quem devia e quem não devia, né? Mas os bolsonaristas têm muito o que temer, sim, muito o que temer, né? Eles sabem o que fizeram no verão passado, eles sabem que se a CPI quiser, vai revelar para o Brasil e para o mundo o que eles fizeram no verão passado. Então, eles estão acuados, estão com medo, estão apavorados. Senador Rogério, a gente queria que o senhor falasse um pouco para o nosso pessoal aí. Amanhã começa para valer, né? Já teve 2, 3 reuniões que foram quentes, isso que os debates nem começaram, as oitivas nem começaram. Mas amanhã começa para valer, Rogério. Fala um pouco para nós aí, como é que vai ser essa CPI? Bom, primeiro, é uma CPI que não tem como as pessoas pararem e se esconder, né? Não é uma CPI que investiga a trágica marca de 400 mil mortos por uma pandemia que nós ficamos sabendo depois que o mundo já a conhecia. É importante dizer que no ano passado, no mês de março, quando foram identificados os primeiros casos de transmissão comunitária,
que dizem que foi em São Paulo, mas a minha tese é de que essa transmissão comunitária já se dava aos milhares em Manaus, por isso que Manaus viveu aquele inferno, aquele pandemônio, né, de descontrole de tudo, porque houve uma negligência. Então, nós temos tratado o Bolsonaro como um negacionista, né, e eu tenho levantado a tese de que ele agiu de forma intencional. Ele defendeu a tese da imunidade de rebanho desde o começo, ele e alguns empresários, ele e seus assessores, e ele colocou o governo para operar em torno dessa tese. Essa tese, diferente do negacionismo, caracteriza o dolo da ação do presidente, porque ele sabia do grau de contágio, ou seja, o quanto contagioso era o vírus, sabia da letalidade do vírus, e todas as informações que a gente recebeu depois de alguns meses dessa doença e dessa pandemia estar se espalhando pela Ásia, ele agiu contrário a todas as decisões. Só para lembrar, o Osmar Terra, que era ministro dele do Desenvolvimento Social, não sei se vocês lembram, que é colega de vocês, foi para a tribuna defender que deveria deixar as pessoas expostas ao vírus para adquirir imunidade naturalmente. O dono do Madeiro foi para a televisão, foi para os meios de comunicação, dizendo que tem morrer 5 mil pessoas. O Osmar Terra disse que eram 9, 13 semanas, que toda epidemia começa e termina, e que ia morrer menos gente do que morreram com a pandemia do H1N1, da gripe, né, da gripe aviária. Então, da gripe suína, gripe aviária, todas as gripes que nós tivemos antes, que foram pandemias, e o Bolsonaro disse que era uma gripezinha, o Bolsonaro proibiu o uso de máscara, o Bolsonaro aglomerou, o Bolsonaro interrompeu a atuação dos prefeitos e governadores contra o isolamento, ele botou a sua tropa de choque para poder se posicionar contra o isolamento, fazendo fake news, e não tomou nenhuma medida para garantir vacina ao longo deste ano. E todas as medidas que foram feitas para conter a pandemia não foram iniciativas do governo Bolsonaro, ou foram iniciativas do consórcio de governadores do Nordeste, foram iniciativas do Congresso Nacional, como auxílio emergencial, como todos os auxílios que saíram de iniciativa do Congresso. Ele embarcou, ele pegou carona, ele agiu de forma dolosa em torno de uma tese que é a imunidade de rebanho. E aí, se não fosse a atuação do Congresso, dos governadores, da opinião pública que casou com a posição da maioria do Congresso, dos governadores, principalmente o consórcio do Nordeste, nós poderíamos estar hoje diante de um quadro muito mais trágico, com mais de 1 milhão de vítimas dessa doença. E essas 410 mil vidas aproximadamente que nós perdemos, a maior parte delas é fruto da desorganização, que não foi a desorganização, foi fruto da obstrução praticada pelo presidente da República, que deveria coordenar, através do Ministério da Saúde, como sempre foi, todas as ações de combate para evitar a entrada. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o Ceará, que teve uma explosão porque o governo federal não deixou fechar o aeroporto de Fortaleza, entrando gente de fora. Não sei se vocês sabem, mas o Programa Nacional de Imunização só saiu por uma obrigação definida pelo STF de uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, né? Porque não tinha nenhum plano nacional de imunização, não se montou nenhuma equipe técnica para montar protocolo de tratamento de doentes com Covid. Ou seja, o governo Bolsonaro e todos os seus apoiadores agiram de forma dolosa ao defender a tese da imunidade de rebanho. E amanhã começa
com a oitiva dos ex-ministros Mandetta e Taixe, depois o Pazuello, depois o presidente da Anvisa. E na semana que vem a gente deve aprovar aí a vinda do Fábio Van Garten e de outras pessoas que devem ser aprovados requerimentos na terça-feira da próxima semana. Eu acho que vai ser possível a gente caracterizar essa atuação proativa, ou seja, a atuação já está dizendo, essa ação proativa do governo em obstruir todas as ações para evitar que as pessoas se contaminassem. No fundo, o Bolsonaro falou que 70% pegaria doença. O Bolsonaro falou que quem vai morrer mesmo. Não sei se vocês lembram de todas essas falas do Bolsonaro que corroboram com a tese da imunidade de rebanho. O que ele queria era que a população fosse exposta, e você vai ver declarações do Guedes, do Roberto Campos Neto, falando que quanto mais rápido passasse, quanto mais rápido as pessoas se contaminassem e adquirissem imunidade, mais a gente salvaria empregos e renda, isso a um custo de milhares de vidas, como a gente está vendo, e é o que está acontecendo. Por isso, a CPI tem um trabalho muito importante de esclarecer para a opinião pública essa posição que caracteriza, pela forma como o presidente se conduziu, ele transformou o país numa câmara de vírus, ele transformou o país num meio de cultura para o vírus e para o surgimento de novas cepas, o que é gravíssimo do ponto de vista sanitário para a população brasileira e para o mundo inteiro, né? O Brasil é um risco hoje à saúde pública universal por conta dessa postura defendida pelo presidente de apostar na imunidade de rebanho. Por isso, a ação dele é dolosa e é uma ação genocida. Muito bom, gente. Muito boa essa exposição inicial do senador Rogério Carvalho. Nós estamos aqui na Rede da Resistência, gente. Quem ainda não compartilhou, não curtiu, pode colocar aí para nós, né, a cidade da onde vocês estão acompanhando. E nós estamos tendo aqui uma oportunidade de conversar com o senador, que a partir de amanhã, gente, vai estar lá no Senado, frente a frente com os ministros que vão começar amanhã os depoimentos. Rogério Correia, a palavra está contigo. Senador Rogério, eu sei que vocês já estão de olho nisso, mas eu e o Pimenta entramos há um tempo atrás com um pedido na Câmara da CPI da cloroquina, porque a gente já sabia que debaixo desse angu tinha cloroquina. E essa cloroquina foi uma jogada do presidente Jair Bolsonaro e do governo dele, primeiro mentindo para o povo, mas depois adquirindo no laboratório do Exército milhões de comprimidos, gastando bilhões de reais com gasto de cloroquina. Por exemplo, saber quanto que custou só a distribuição dessa cloroquina já seria um escândalo, porque demonstraria que ele optou por isso e não pelas vacinas. Então, quando nós pedimos a CPI da cloroquina, nós listamos o custo que ele teve com o gasto dos laboratórios onde ele comprou tanto a cloroquina quanto os insumos para a produção. Veio também de laboratório da Índia, insumos que foram comprados com preço superfaturado. Tem denúncias muito grandes em relação à questão da cloroquina, de supervaloração dos preços e também de ausência de licitação para adquirir. Já repito, a questão do laboratório do Exército e outros laboratórios que têm ligação, inclusive, com a família do Trump nos Estados Unidos, o filho do Bolsonaro esteve lá. Tem muita coisa para ser mexida no ramo aí da cloroquina que eles fizeram. Então, isso é um pedido que a gente faz. E como nós não conseguimos fazer a CPI na Câmara, porque lá ele está blindado, por enquanto, pelo Centrão. Então, o Centrão protege o Bolsonaro e não deixa investigar. Mas vocês estão de parabéns por ter ultrapassado essa barreira e feito uma comissão tão importante quanto essa. E uma outra questão que eu queria deixar também, senador, eu já deixei esse documento com o Humberto Costa e também com o Renan Calheiros.
Eu fico intrigado daquela conversa, daquela reunião, a reunião da granada, de passar a boiada, aquela reunião do Ministério. Uma parte dela nós não tivemos acesso, o povo não teve acesso. E disseram que era algo estratégico sobre questões internacionais. Olha, Passarinho me contou que ali Bolsonaro falou coisas e mais coisas impublicáveis sobre a China e sobre a vacina. Eu acho que aquela fita deveria vir a conhecimento da CPI, para saber estrategicamente o que eles trataram aquele dia sobre as questões da vacina do ponto de vista internacional. Eu acho que isso vai ser revelador. Então, fica aí esses dois pedidos aqui do deputado Rogério Correia para o nosso senador pegar pesado lá com essa turma de negacionistas responsável por milhares e milhares de mortes no Brasil. Questão de parabéns. Senador Rogério. Veja, eu acho que esse caminho, esse é um dos caminhos que vai ser uma das trilhas que a CPI vai buscar, que é por que ele insistiu na cloroquina. Uma das questões era passar para a população de que ela estaria protegida com o uso dessa droga. E essa ideia ganhou força. E, neste momento, grande parte das pessoas que chegam aos hospitais em estado grave decorrem do uso desses medicamentos, ivermectina, anita, e tantas, hidroxicloroquina, cloroquina, pessoas que acreditaram no presidente Bolsonaro e que tomaram essas drogas, mesmo não tendo nenhuma comprovação científica. E isso corrobora com a tese que ele apostou da imunidade de rebanho. Mas tem um lado, que é o lado de quem se beneficiou com a compra da cloroquina, quem tirou vantagem disso. Todas essas questões, eu acho que elas precisam ter um foco e, com certeza, nós vamos... Tem requerimentos já sobre essas questões, tem centenas de requerimentos de informações que já vão trazer esses dados para a gente. Agora, você toca num ponto da vacina. Eu tive acesso a conversas através de terceiros entre a Pfizer e o governo brasileiro. Foram foi mais de uma dezena de tentativas do laboratório Pfizer para vender a vacina ao governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro não deu a mínima para essa questão. Ele só foi se mobilizar quando ele percebeu que perderia o discurso para o Dória, lá em São Paulo, por conta da Coronavac. E quando o ministro Lewandowski solicitou o Plano Nacional de Imunização, que não tinha nada escrito pelo Ministério da Saúde. Veja que o Brasil é um país que é reconhecido universalmente por ter o melhor programa de imunização do mundo, e ele não tinha nada. Então, eu acho que você dá uma dica muito boa. Amanhã eu vou apresentar o requerimento solicitando a fita da conversa onde passa um boi e passa a boiada, para a gente ver o que eles trataram sobre vacina, que dias após o Taixe pediu demissão, né? Amanhã, inclusive, é uma oportunidade da gente perguntar para o Taixe, né? O que foi tratado na reunião onde passa um boi e passa a boiada? O que o presidente falou sobre as vacinas chinesas, sobre as vacinas? O que o senhor tem a dizer sobre essa reunião? E nós aí solicitamos, faremos o requerimento de requisição daquelas gravações. Acho que é importante. É uma boa dica, Rogério. Obrigado. Deputado Vadir Damus, realmente tem uma coisa que ninguém nunca entendeu direito, né? O Taixe saiu do governo sem a gente perceber que ele já tinha entrado, né? Alguma coisa... O Taixe, ele pode dar uma única informação amanhã. Por que ele pediu demissão? Por que alguém entra no ministério e pouco mais de uma semana depois pede para sair? Que fato grave foi esse? Me diz aí, Vadir.
Olha, toda a exposição aqui do senador Rogério Carvalho, né, já mostra o caminho que a CPI vai seguir, que é o caminho correto. Né? De demonstrar que houve uma programação, né, que nós poderíamos chamar de programação genocida. Ela foi intencional. Bolsonaro ouviu falar, não sabe onde, em imunização de rebanho, e resolveu transformar a população brasileira em cobaia. Que a imunização de rebanho tem que se dar com a vacinação em massa. Essa é a imunização de rebanho. Né? Não é transformar toda a população brasileira naquilo que ele considera ser os seus seguidores, né? Que nós carinhosamente apelidamos de gado. Ele transformou o seu gado político, né, em toda a população. E com agravante, era um vírus que até a ciência ainda estava tentando aprender seus contornos. Né? Era algo cuja força, naquele começo, ainda não havia grandes informações ainda sobre a letalidade daquele vírus. Alguns médicos, né, inclusive, chegaram a embarcar nessa canoa, não, é sintoma de gripe, e viu-se, né, quanto mais o governo brasileiro se omitia e agia contra medidas, né, protetivas, mais esse vírus se tornava letal. Né? É o que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil, estamos vendo aí em todo o mundo. Agora, há governantes que também embarcaram nessa canoa, como o primeiro-ministro da Inglaterra, e que fez a sua autocrítica, até porque ele quase morreu. Né? Reconheceu o papel do serviço público médico inglês, né? E hoje o Reino Unido é um modelo, né, de medidas, né, de proteção e de vacinação, como deve ser feita, de vacinação em massa, em aquisição de vacina, em proteção do seu povo. Então, Bolsonaro, ele, de forma absolutamente criminosa, ele deixou deliberadamente de cumprir com o principal papel que um presidente da República, que um chefe de Estado deve cumprir, que é proteger o seu povo. Né? Ao contrário, ele brincou com a morte, né, da população brasileira. E agora nós estamos vendo aí, já estamos caminhando para os 500 mil mortos. E nós não sabemos quando isso vai parar. Daqui, talvez, 3 semanas que nós voltemos a conversar, nós vamos falar, vamos bater a cara do 1 milhão de mortos, porque nós vemos da parte do Bolsonaro, né, um comportamento que não muda. Ele continua produzindo aglomeração, ele continua hostilizando o uso de máscara, ele não muda, ele está peitando, né? É como se ele tivesse construído um universo paralelo. E acho que vai caber à CPI chamá-lo de volta à realidade. Espero que a realidade para ele seja uma realidade dura, né? Porque o Brasil não pode mais conviver com esse genocídio. Então, a população brasileira tem uma expectativa, né, muito grande com o trabalho dessa CPI. O trabalho dessa CPI ela pode significar um marco histórico aqui no Brasil. Né, em todos os sentidos. Vamos ouvir agora o nosso senador Rogério. Nós estamos aqui, pessoal, o deputado Rogério Correia, o deputado Batista Luz. Nós estamos aqui com o senador Rogério, que é integrante da CPI. Quem não compartilhou, vamos compartilhar. Nós estamos com um grande público aqui. E a próxima pergunta vai ser minha. Senador Rogério, a palavra está contigo. Vocês fecham a porta aí para mim, por favor? Oi? A palavra está contigo. Bom, qual é a sua pergunta? Você tem alguma pergunta? Eu vou fazer a minha pergunta, então, junto aqui agora. Tá? Eu fiquei muito cabreiro quando eu vi a semana passada aquela história que os requerimentos dos governistas foram feitos no Palácio do Planalto. Olha, Rogério, eu já participei de muita CPI. Inclusive no nosso governo. Aliás, nosso governo teve muitas CPI. O governo Lula. E eu não me lembro de um fato como esse. Mas eu fiquei mais cabreiro ainda quando eu vi que o IP, a assinatura digital,
é de uma funcionária que vem a ser a mulher do Anjo. É a companheira, é a mulher do advogado criminalista que defende a família do Bolsonaro no caso das rachadinhas. O advogado que escondeu o Queiroz. Mas só um pouquinho. Por que a namorada do Anjo está produzindo requerimento para a CPI? Eu acho, Rogério, olha a minha leitura. Essa senhora, com certeza, vai acabar tendo que vir depor. Porque, afinal de contas, por que uma funcionária do Planalto... A hora que quebrar o sigilo telemático do e-mail dessa senhora, eu não me surpreenderia se nós descobrisse que não foi ela que fez o requerimento. Que foi o Anjo. E aí eu pergunto, por que o advogado criminalista da família do Bolsonaro está tão preocupado com a CPI? Por que o advogado que defende a família, no caso das rachadinhas, que defende a família nas denúncias que envolvem esquema de milícia e de crime organizado, por que a digital dele já está lá dentro da CPI, Rogério? Bom, primeiro, isso chamou a atenção de todos, né? O pior são parlamentares, senadores, cumprirem o papel de correr de sem nenhum tipo de crítica sobre a apresentação desses requerimentos. Requerimentos são em torno de 20 requerimentos feitos no Palácio do Planalto. Eu acho que também cabe um requerimento nessa direção para que a gente possa esclarecer o porquê disso ter sido feito pelo ACEF, não é isso? O ACEF, o Anjo, né? Ou pela namorada dele, no Palácio do Planalto. Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa também requerer informações e até, quem sabe, convocar ela para poder dar explicações sobre essas questões. Tem uma questão que o Damus levantou que é muito importante, que é a ação dolosa do presidente. No começo dessa pandemia, ninguém sabia ao certo do que se tratava. Sabia-se que era um vírus letal, um vírus altamente contagioso, mas a forma de manifestação, sabia-se que se manifestava mais gravemente em pessoas mais idosas e que era uma doença, em tese, desconhecida, porque ninguém conhecia aquele vírus, ninguém sabia como isso ia se dar. Então, defender a imunidade de rebanho e largar toda a população brasileira para se expor, para adquirir naturalmente imunidade, para a partir daí a gente poder, segundo eles, né, manter emprego, renda, manter os interesses econômicos, porque, no fundo, tem uma crueldade muito maior, que são os setores, o setor empresarial do entorno do Bolsonaro tem uma visão muito cruel e muito realista e de pouco compromisso com a vida dele e do entorno dele. Acontece uma doença grave, uma doença inflamatória, que agora a gente já tem informações de que essa doença ela tem determinadas pessoas têm carga genética que reagem de forma, uma reação inflamatória tão grave que gera coagulação intravascular, obstrução de microvasos alveolares, ou seja, é uma doença que mata as pessoas sufocadas e algumas pessoas, é uma loteria. Chegou a dizer que os fracos morrem, que os vivos, os fortes sobrevivem. Não, neste caso, não existe fracos e fortes. Existem pessoas que têm um componente genético, que têm um tipo de reação, e outras pessoas que têm uma outra carga genética, que têm reações menos agressivas do processo inflamatório. Então, tudo isso a gente já sabe hoje. Tudo isso está descrito. E o presidente continua
aglomerando e colocando a população em risco e colocando os seus operadores para defender, como, por exemplo, a colega de vocês, a deputada Carla Zambelli, ela gravou um vídeo estimulando que empresários pegassem armas para se defender das decisões de prefeitos e governadores para manter estabelecimentos abertos. Então, veja, tem uma ação dolosa, tem uma ação criminosa. E mais, nós temos no Brasil 216 milhões. Nós temos menos de 15 milhões de casos confirmados. Isso é menos de 10% da população. Digamos que a gente tenha 20% da população que tenha tido a doença, 25% na melhor das hipóteses, considerando 30% com os vacinados. Digamos que a gente tenha isso. Exatidão da quantidade de pessoas que têm algum grau de imunidade. Nós temos 70% da população suscetível. Então, a gente está vivendo a segunda onda, e se não houver vacina, nós vamos viver a terceira onda. E para evitar uma terceira onda, tinha que ser rigoroso, como fez Edinho lá em Araraquara, que fechou a cidade, que organizou, que estabeleceu limites, e que diminuiu a mortalidade e que controlou a doença no seu território. Agora, ninguém consegue fazer isso num território isolado. Isso só é possível se tiver a participação e a coordenação nacional do governo federal, fazendo em colaboração com governadores e prefeitos. Ele faz o contrário. Ele tem defendido a abertura de tudo. Ele agora tem um projeto de lei que vem para o Senado, que é para tornar, veja a gravidade do que nós estamos diante, tornar a educação serviço essencial. Na verdade, para obrigar a abrir as escolas. Não são só os professores que serão expostos. A doença agora mata criança, mata adolescente. Então a criança vai para a escola, se contamina, leva a doença para dentro de casa e contamina jovens. E aí, veja, não tem sistema de saúde que resista. O que está acontecendo no Brasil nessa segunda onda é o mesmo que aconteceu em Manaus. Porque muitas pessoas se contaminaram, a contaminação ficou comunitária, com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Quando adoece tudo de uma vez, não tem medicamento. E veja outra questão muito grave, não sei se vocês sabem, mas 60% dos princípios ativos farmacêuticos que são utilizados no mundo, na indústria farmacêutica, é produzido na Índia. Você imagine a Índia com a expansão da pandemia e o consumo interno de fármacos. É óbvio que tem um limite para o consumo de fármacos, que depende da capacidade hospitalar e do serviço de saúde instalado. Mas é um país com quase 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Imagine o consumo disso. Se amplia, nós podemos ter falta de insumos para a produção de medicamentos para intubação, que são os anestésicos, que são os relaxantes musculares, toda uma gama de medicamentos que são utilizados. Agora, descobriram que tem efetividade alguns medicamentos que são utilizados na artrite reumatoide, porque como é uma doença inflamatória, e a artrite é uma doença inflamatória de caráter autoimune, de característica autoimune. Então, o que acontece? Está faltando remédio para quem tem artrite reumatoide, porque está sendo consumido. Então, veja, é de uma crueldade, eu não sei, não tem nem palavras para definir isso, certo? O que está acontecendo no nosso país, porque nós estamos expondo todos os brasileiros a uma teoria que é as pessoas se contaminarem e morrerem. Porque se contaminam, milhares de pessoas ao mesmo tempo vão adoecer, milhares de pessoas, e milhares de vão morrer. E essa conta de 575 mil, 600 mil,
depende de uma única coisa que precisa acontecer: imunizar, que foi o que o Varidamos falou. Imunidade de rebanho a gente adquire com a ciência, com vacina. E nós não temos vacina, porque o presidente da República, por isso o requerimento do Rogério Correia, do deputado Rogério Correia, é importante, certo? Por que nós não temos vacina? Né? A gente precisa saber por que não tem vacina. A Sputnik foi negada quase 60 milhões de doses. A Covaxin, eles quase não deixam entrar. Então tem alguma coisa errada num momento como esse. A gente não fez transferência de tecnologia. E eu não sei se você lembra, Zaratini, que em 2019, na elaboração do orçamento da União, se não fosse a bancada do PT reivindicar recursos para a Fiocruz, você lembra disso, Zaratini? Que foi uma das emendas que nós defendemos no Congresso, foi aquela emenda que garantiu que a Fiocruz tivesse dinheiro para transferência de tecnologia. Senão não teria vacina da AstraZeneca no Brasil, se não fosse a atuação do PT naquele momento do orçamento. Não sei se vocês lembram e se associam. Vamos associar isso. Só tem a AstraZeneca produzida na Fiocruz porque nós obstruímos a votação do orçamento em 2019, do orçamento de 2020, para poder colocar a Embrapa, lembra? A Embrapa, a Fiocruz, algumas empresas no orçamento, que eles tinham cortado tudo. Então, não era para ter nada, a gente não teria nada se não fosse a iniciativa do Congresso e de governadores e a mobilização da sociedade contra essa teoria. E eu volto a dizer, é uma teoria, Damus, é uma teoria. Ele embarcou e ele não abriu mão dela e não vai abrir mão dela, certo? Então, a situação é grave e a gente vai tentar, na CPI, tornar isso claro para a sociedade e, quem sabe, a gente consegue provar o caráter doloso da atuação do presidente da República e de quem o acompanhou e de quem permaneceu ao lado dele. Porque uma coisa, o Taixe saiu. Por que o Taixe saiu? O Taixe saiu, não tenha dúvida, porque ele deve ter ouvido aquela conversa, que deve ser objeto de um requerimento, sobre a questão da vacina, sobre a questão da cloroquina. Outra coisa que não sei se vocês já ouviram, onde o Haddad teve 10% a menos de votos do que o Bolsonaro, onde o Bolsonaro teve 10% a mais de votos do que o Haddad na eleição de 2018, a mortalidade é 11% maior. Por quê? Porque as pessoas acreditam nele. E acreditam na teoria de que a cloroquina vai me proteger, de que essas medidas são suficientes, que a gente tem que trabalhar mesmo. Então, é uma situação muito grave que a gente tem e uma responsabilidade muito grande, porque essa não é uma CPI qualquer, uma CPI que está lidando com um problema que é, na verdade, a exposição da nossa população toda ao risco de morte. É isso que nós estamos trabalhando para reduzir o risco de morte da nossa população. Esse é o objeto central dessa CPI. Garantir que, ao final, a gente diminua o risco de morte da população brasileira. Deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Deputado Zaratini, nós estamos aqui, Rogério Correia, do PT de Minas, Vadinamus, do Rio de Janeiro, com o nosso senador Rogério Carvalho. E amanhã é o depoimento do Mandetta e do Taixe, né? E quarta-feira o Pazuello. É uma semana que promete, deputado Zaratini. Promete muito. Olha, companheiro, saudar aí o Pimenta, Rogério Correia, Rogério Carvalho, Vadidamu. Olha, eu estou chegando agora aqui no aeroporto de Brasília, né, para a gente participar das sessões dessa semana. Estamos com muitas articulações. Vai estar aqui essa semana em Brasília o presidente Lula. Vocês já devem ter comentado aí. E o presidente Lula vem aqui para abrir vários diálogos importantes
com o objetivo da gente reconstruir esse país, salvar esse país. Né? Porque o que a gente está vendo aí é uma coisa de doido, né? De doido. E as manifestações aí do dia 1º de maio dos bolsonaristas mostraram isso, né? Só maluco na rua, só doido. Eu queria aproveitar aqui e parabenizar o Rogério Carvalho, né, pela sua participação nessa CPI, também o Humberto Costa, que está lá, nossa bancada do Senado, e eu acredito que muita coisa vai aparecer aí. Vai aparecer esse depoimento do Pazuello, principalmente, me parece que vai ter condições da gente demonstrar por A mais B que a intenção do Bolsonaro e do seu grupo era exatamente o que estão dizendo por aí, a segunda reforma da Previdência, viu? Ô, Pimenta, parece que já a economia do governo, com as 400 mil mortes, já se calcula em mais de 50 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Então, é um objetivo cruel mesmo, é a necrofilia na política. Então, nós temos que tirar esses caras daí o mais rápido possível, e é muito bom o nosso presidente Lula, que está agora livre, leve e solto, para comandar o PT e comandar o povo brasileiro para essa tarefa importante. Era isso, gente. Diga aí. Muito bem, deputado Carlos Zaratini. Deputado Rogério Correia. Olha, senador, parabéns aí, viu, pelas suas palavras e o eixo que está seguindo. Eu fui o relator agora da CPI de Brumadinho, e viu o crime da Vale. Eu já falei isso aqui com o Pimenta, o Damuz e o Zaratini. E a tese que foi aprovada, não apenas no relatório da CPI da Câmara, mas também no relatório da CPI do Senado, no relatório da CPI da Assembleia Legislativa, e no inquérito da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, é que a Vale agiu com dolo. A Vale sabia que a barragem podia se romper. Ela tinha laudos técnicos sobre isso. Então, a Vale correu o risco de matar. No final das contas, 272 pessoas foram mortas e ela não retirou de lá nem os operários dela que trabalhavam debaixo da barragem. Eu já fiz essa semelhança exatamente como o senador Rogério colocou. O governo Bolsonaro e o próprio presidente Jair Bolsonaro trabalhou com dolo. Ele sabia do risco de matar, das pessoas morrerem, porque a cloroquina não era remédio, porque não era gripezinha, porque era muito contagiante, porque ele tinha uma teoria de que as pessoas iam pegar o vírus, passar para outra, e isso ia ter essa tal imunidade de rebanho. Então, esta teoria dele, ela levou à morte, e ele tem aí a responsabilidade do dolo, assim como a Vale. Todos são unânimes em dizer, foi o crime cometido pela empresa Vale. Eu não tenho dúvida em relação a esta comparação com o governo e com o próprio presidente Bolsonaro. Então, se você, Rogério, ler lá o relatório da CPI, tanto do Senado quanto da Câmara, você vai ver a responsabilização da Vale como empresa assassina pelo dolo. Ela correu o risco de matar. Ela sabia que podia romper. O Bolsonaro a mesma coisa. Essa é a primeira questão. A segunda, o Pimenta chama o Pazuello de Sargento Garcia. O Sargento Garcia está lá agora preparando o depoimento. Eu fiquei lembrando dele preparando o depoimento e o Sargento Garcia tentando pegar o Zorro. Ele tentou a vida inteira e não pegou o Zorro. Eu acho que ele vai treinar a vida inteira e não vai passar no teste da CPI. Eu quero ver o Sargento Garcia lá na frente do senador da CPI. E a última questão é em relação ao que você citou do projeto de lei 5595, tentar fazer as escolas voltarem todas de uma vez na pandemia sem vacina. O projeto foi aprovado na Câmara e nós entregamos nas mãos do presidente Rodrigo Pacheco um pedido de 130 entidades para que esse projeto não vingue no Senado. Ele foi retirado de pauta semana passada, mas está amanhã no Senado. É o pedido a vocês, eu sei que a bancada do PT já está conosco, mas para não permitir a aprovação desse projeto, bem porque a vacinação para a área de educação está previsto começar em junho.
Então, para que você vai nacionalmente impor aos municípios que se inicie as aulas sem vacina e sem uma programação de segurança? Com esses 3 pontos, senador. Primeiro, eu queria, Rogério, dizer o seguinte: é quase impossível você estabelecer medidas sanitárias em grande parte das nossas escolas. Escolas sem água, escolas sem banheiro, sem banheiros, e falta de recursos. Eu vi quando em Wuhan, não sei falar o nome da cidade onde surgiu o vírus, a volta das crianças para a escola, a criança chega, passa por uma desinfecção do corpo inteiro, tira a máscara, joga no lixo, pega outra máscara, coloca, depois de ter sido desinfectada. E aí coloca a máscara, e na hora, com distanciamento, com álcool em gel, com todas as condições que são necessárias e mais, o rigor, a disciplina. Então, você imagine se isso nós vamos ter no Brasil? É óbvio que não. Nós não vamos conseguir ter isso. Não porque a gente não é capaz, é porque falta recursos, é porque faltou uma coisa nessa pandemia que é fundamental em saúde pública, que é comunicação. Você já viu, nós fomos campeões na redução do tabagismo. Comunicação bem feita. Nós retomamos o aleitamento materno e viramos um programa premiado em aleitamento materno. O que foi que teve por trás disso? Uma grande campanha de comunicação e de conscientização. Nós fomos premiados com o programa de combate à AIDS. O que tinha por trás disso? Muito conhecimento e muita comunicação e envolvimento da sociedade. Veja, a sociedade brasileira não foi exposta aos riscos da doença, a não ser por uma iniciativa dos meios de comunicação e uma luta contra o próprio governo. Então, isso não é suficiente. Precisa muito mais. E a gente não tem nada disso. Então, eu diria que é uma lei que vai piorar os cenários. Pode ser o começo da terceira onda. Pode ser o começo de uma terceira onda. Porque, veja, se foram as famílias se encontrando no final do ano, se foram as viagens de verão, se foram essas questões que geraram um contágio enorme e as loucuras do Pazuello de transferir gente daqui para ali, porque Manaus estava completamente sem nenhuma cuidado, mas sem as precauções necessárias para fazer transferir para um lugar só, transferir fechado, né? Não, foi espalhado o vírus para todo o país naquelas transferências. Você imagine que isso foi responsável pela segunda onda. Agora, você imagine as pessoas indo para a escola. Quantos milhões de adolescentes e de crianças vão voltar para a escola, se encontrar, trocar? Porque, veja, quando uma criança chega na idade escolar, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem logo na primeira infância, um monte de infecção. Não é assim? Quem tem filho e quem é médico sabe que tem um período da infância que as crianças têm um monte de infecção, porque elas se infectam com os outros, porque trocam, porque não tem jeito, não tem como você controlar uma criança. Então, eu acho que essa medida pode ser responsável por um incremento significativo do número de casos e a gente tem aí um colapso ainda maior do sistema de saúde. Porque, veja, nós estamos tendo morte de crianças, de adolescentes, de adultos jovens, percebem? A parte mais vulnerável vacinou, ficou esse meio aqui, a quantidade de gente contaminada é muito grande, então morre pessoas mais jovens. Agora imagine se botar todo mundo na escola, na sala de aula, no transporte público, porque veja,
Essas crianças vão para o transporte público, essas crianças vão para dentro da sala de aula e elas voltam para casa. Então, a gente pode estar aí diante de um incremento significativo, se não o início de uma terceira onda da pandemia no Brasil. Deputado Vadida Musso. Mas, né, senador, e os trabalhadores, né? Os trabalhadores de apoio que moram, né, em bairros pobres, moram em cidades. Duque de Caxias, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, é um caos. Inclusive, o prefeito está com parte dos seus bens bloqueados, né, por conta do caos que a cidade vive com a vacinação. Uma vacinação absolutamente mal organizada. Até o prefeito foi filmado vacinando, né, quando a lei não permite. Então, esses trabalhadores também são absolutamente vulneráveis, né, porque moram em regiões de saneamento básico precário, não tem proteção, enfim. Então, o que nós estamos vivendo no Brasil, eu acho que a CPI, esse caminho de construir, né, a narrativa a partir da tese de que houve dolo, está absolutamente correto. Está absolutamente correto. Porque houve, não é que vai se forçar a barra. O que vai sistematizar, vão sistematizar informações, né? Qual foi a campanha que o governo federal fez desde o início da pandemia? Qual foi a campanha? A campanha do Ministério da Saúde, a campanha incentivando o uso de máscara, a campanha incentivando o uso de álcool gel, etc., né? As medidas de proteção, o isolamento social. Ao contrário, o presidente da República, diuturnamente, onde ele estivesse, ele pregava contra o isolamento social. Elegeu os governadores como inimigos, né? Agora mesmo, o ministro da Justiça querendo investir, né, contra os governadores, agora estão usando a Polícia Federal como jagunço, e parece que a Polícia Federal está se recusando, inclusive, a fazer isso. Então, nós vivemos o que a CPI pode, né, deve, e acho que vai mostrar para o país, é um governo que conduziu o Brasil para o matadouro, né? O caminho que o Bolsonaro apontou para o povo brasileiro foi o caminho do cemitério, né? E ele exacerbou, né, uma tese que faz parte do receituário ultraneoliberal de eliminação, né, não só metaforicamente falando, mas concretamente falando, né, dos velhos, dos marginalizados, né, dos desempregados, né, é gente que não traz lucro, é gente que não contribui para o fortalecimento do mercado. E já está o cálculo feito. A Previdência Social, né, vai lucrar aí ao longo dos anos, né, de 10 anos, 50 bilhões de reais por conta só agora de 400 mil mortos, mas Bolsonaro quer mais, né? Ao que tudo indica, ele quer mais. Então, senador, eu reitero, eu tenho muita esperança nessa CPI, né? Muita esperança. Ainda, se ela não levar ao impeachment de Bolsonaro, mas ela vai fazer o raio-x desse governo. Não é possível que o povo brasileiro não enxergue e veja a tragédia que significou esse sujeito ter chegado ao seu gabinete no Palácio do Planalto, né? Então, se o povo colocou lá, o povo vai ter que tirar, né? Ou tira antes, o impeachment, ou tira em 2022. Muito bom, gente. Rogério, a gente queria te ouvir mais um pouquinho aí para poder falar um pouquinho mais para o nosso pessoal, para a gente entender. Amanhã, então, amanhã de manhã, começa amanhã de manhã, é isso? Amanhã é o Mandetta e o Taixe, quarta-feira o Pazuello, né? Isso. E o que mais que tem previsto aí para os próximos dias? Bom, nós temos amanhã, como você falou, o Mandetta e o Taixe. O Mandetta é uma oitiva importante, porque ele, de alguma forma, ele patrocinou a cloroquina, certo? De alguma forma,
ele foi conivente até um certo momento. O Taixe vai ser um equívoco talvez menos relevante, mas o Rogério Correia, o deputado Rogério Correia, traz uma questão que a gente precisa, pode ser que seja reveladora de uma conversa que o fez pedir demissão, né, que é essa questão da vacina, que parece que foi tratado lá nessa reunião. Na quarta-feira, aí nós temos o Pazuello, que passou o maior período, né, à frente do Ministério, e é sobre o período dele que acontece todos os absurdos, né? A negligência da compra de vacinas, no período dele que tem o conflito deliberado entre o presidente, governadores e prefeitos, no período dele que o presidente proíbe o uso de máscaras, no governo dele que se distribui o kit Covid, no governo dele que acontece a segunda onda em Manaus, ou seja, ele tem muito que explicar, certo? E é no governo dele, no período dele, que a gente tem a desestruturação de qualquer coisa parecida com vigilância epidemiológica no Brasil. Não tem vigilância epidemiológica no Brasil nesse período. Foi preciso que os meios de comunicação formassem um consórcio para informar a sociedade o número de casos. Então, veja que foi um período muito, muito recheado de atos pró-pandemia, não de atos contra a pandemia. Uma coisa, se liberou o respirador, liberou aquilo, tal, mas o que contém uma pandemia não é o tratar o doente. Tratar o doente é uma consequência da nossa incapacidade de controlar a expansão da pandemia, tá certo? Então, ele foi incapaz de controlar a pandemia e foi incapaz de evitar uma segunda onda porque foi incompetente ou foi competente na estratégia de garantir a imunidade de rebanho na lógica que o Bolsonaro defendeu. E na quinta-feira nós temos o Barra, que é o presidente da Anvisa, para a gente saber as informações sobre por que a Covaxin, que está sendo usada no mundo inteiro, tem dificuldade de entrar no Brasil, que é produzida pela Bharat Biotech, certo? Que é uma empresa indiana. Se toda a IVA, ou a maior parte do IVA vem da Índia e da China, por que a vacina produzida na Índia não tem qualidade? Né? O Instituto Gamaleya, todo mundo conhece, ele tem notoriedade. Por quê? É uma questão ideológica? Ou é uma questão mesmo de crueldade, de sadismo do presidente de deixar a população exposta ao vírus sem proteção? Certo? Interessa ao presidente o caos com o auxílio de R$ 375 no máximo, de R$ 150, com desemprego, com gente morrendo? Interessa ao presidente esse caos? Né? Então, essas questões a gente precisa tratar com muita firmeza. Isso até essa semana. Na semana que vem nós temos uma reunião administrativa onde devem ser apresentados novos requerimentos e aprovado a convocação de novas pessoas. Está programado o Van Garten, que já está mais ou menos definido, e aí deve vir o Guedes, deve vir eu acho que a gente deve convocar pessoas, o Ramos, pessoas do gabinete ali do lado da presidência, né? Alguns que estavam ali do lado do presidente, que definiam as políticas do governo. Tem várias pessoas que devem ser convocadas até o final, e nós devemos também, pelo menos o PT deve fazer convite a pesquisadores da USP, pesquisadores que estão estudando e mostrando que a tese da imunidade de rebanho foi adotada por Bolsonaro e é responsável pela quantidade de mortes que a gente tem no Brasil. A gente precisa ouvir as diversas iniciativas acadêmicas que estão sendo estudadas, que estão em andamento, para que a gente possa
aí fechar um relatório e definir responsabilidades e caracterizar o dolo do presidente da República e dos seus principais assessores no comando do Ministério da Saúde e da Saúde do Brasil na pandemia. Senador Rogério, antes da gente fazer mais uma rodadinha, o presidente Lula já chegou em Brasília, né? E a expectativa é muito grande, né? Reunião com embaixadores, com o presidente da Câmara, presidente do Senado, lideranças políticas em diferentes partidos. Qual é a sua expectativa, senador, para essa visita nesse momento tão delicado, tão importante? Lula em Brasília, o que isso significa para o Brasil, Rogério? Eu acho que significa, primeiro, significa para nós todos o fim de uma mentira muito bem contada, que destruiu parte da nossa economia e que esgaçou o tecido social brasileiro, que foi a perseguição, a condenação, a prisão, a cassação dos direitos políticos de Lula, essa pirotecnia e essa farsa judiciária que aconteceu no Brasil, que foi responsável pelo golpe, que foi responsável por tirar o presidente e o PT da disputa com um candidato que tinha condição de ganhar a eleição, que era o presidente Lula. Então, para nós, é a reabilitação. A presença dele aqui significa o retorno de um gigante à cena política brasileira. Isso deve deixar o Bolsonaro absolutamente tenso e nervoso, e a gente pode esperar aí alguma pirotecnia por parte deles no próximo final de semana, porque vai mexer com a conjuntura política. O fato dele ser inocentado e já foi, e aquele discurso que ele deu no sindicato já mexeu, e agora ele vindo a Brasília, isso vai mexer demais com a política e representa para a gente uma esperança, alguém que dialoga, alguém que apresenta caminhos, que aponta rumos. Acho que vai ser o maior fato político do ano em Brasília, a presença do presidente Lula aqui, né? Quando eu falo da política, né? Pela importância que ele tem e pelo que ele representa de expectativa e de esperança para o povo brasileiro. Muito bom. Deputado Vadida Moço, e a chegada do Lula em Brasília com essa agenda de estadista, de chefe de Estado, no momento em que o governo Bolsonaro está aí. Bolsonaro vai passar a noite hoje treinando o Pazuello para quarta-feira. Expectativa da vida do Lula para Brasília, Vadir? Rapaz, se é o Bolsonaro que vai treinar o Pazuello, é bom o Pazuello já levar uma sacolinha com pasta de dente, pijama, porque ele vai sair de lá preso. Ele foi treinado pelo Bolsonaro. Mas o presidente Lula, hoje, o mundo sabe, né? Sempre soube, né? Mas isso está caracterizado, né? O presidente Lula foi julgado, condenado e preso por um tribunal de exceção, né, que agia às sombras, agia à margem das leis, né? Ele foi acusado de crimes por criminosos, né? Criminosos que agora, né, como de uma certa forma nós prevíramos, né, o dia que essa turma não servisse mais aos interesses de quem os colocou lá, agora nós temos o presidente Lula candidato favorito às eleições de 2022 e temos essa turma candidata à prisão, né? E eu não descansarei enquanto isso não acontecer, né? O lugar dessa turma, desses criminosos em Curitiba, é a cadeia. Mas o presidente vai cumprir a agenda, né, que quem deveria estar cumprindo ao longo, né, do seu mandato era o presidente da República, né? Era o presidente da República que deveria estar tratando de vacinas, deveria estar tratando de proteger o povo. Como ele não faz, e na política não há vácuo, né? Não há espaço vazio, o presidente Lula faz com toda a legitimidade, né? Essa que é a questão. Ele vai ter agenda aqui, não são agendas demandadas por ele, são agendas demandadas por uma cacetada de gente, de embaixadores, de parlamentares, de líderes partidários, né? É todo mundo demandando, né, a presença e o diálogo
com o presidente Lula. Né? E nós sabemos que o presidente Lula é um homem é um artífice muito hábil, né, nessas composições, nessas conversas, nesses diálogos. Daí só vai sair coisa boa para o Brasil. Né? Depois a gente vai ter aí o balanço da visita dele. Rogério. Pois é, o Lula chegando em Brasília com 2 anos de atraso, né? Ele tinha que ter chegado de novo em janeiro de 2019, depois das eleições de 2018. Ele, como nós tivemos no Brasil esse golpe, a prisão do Lula, o envolvimento do juiz Moro, da Lava Jato, eles atrasaram a chegada do Lula em Brasília. Isso tem sido fatal para o Brasil. Vamos chegar em 500 mil mortes, talvez mais, porque pode vir uma terceira onda, como disse o senador Rogério. Mas também destruindo o Brasil do ponto de vista econômico. Esse Paulo Guedes é uma farsa. A economia no Brasil vai no sentido oposto ao resto do mundo. Até o Biden está colocando medidas mais progressistas, que não são medidas de tanta austeridade como eles colocam, vendo que é preciso que o Estado tenha presença na economia até para desenvolver, gerar emprego, gerar renda. Então, Bolsonaro tem todo esse significado. É a crise na pandemia, é a crise na economia, o pandemônio no Brasil. Então, Lula chega neste momento. 2 anos depois, que ele já era para ter empossado como presidente, Lula chega a Brasília agora, inocente, livre. O Moro, oficialmente um juiz ladrão, e nós vamos ter o início da CPI. Tem que fazer uma sessão, senador Rogério, só para ouvir o que o Bolsonaro disse sobre a pandemia, desde que ele chamou de gripezinha até agora. Dizem que tem 8 horas de fita. Só isso é uma boa de uma sessão para mostrar as provas que ele produziu contra ele mesmo, enquanto foi produzindo esse genocídio no Brasil. Ele não gosta disso, mas no final das contas virá no relatório, com certeza, do Renan Calheiros, aprovado por vocês. Genocida, que é o que o Bolsonaro é. E amanhã o presidente Lula chega a Brasília com o país arrasado, mas trazendo esperanças de reconstrução do nosso país, de unidade do nosso povo. Eu fico imaginando, esse Bolsonaro foi o pior presidente que o Brasil já teve, no pior momento que o Brasil já teve, quando nós precisávamos de ter o melhor presidente neste momento para unir o povo e sair desta sem que o nosso povo sofresse tanto. Então, estamos aí, com esperança, viu? Apesar de tudo, com a esperança que Lula nos traz, que o PT nos traz, que o povo brasileiro, né, não deixa de nos trazer também, e está esperançoso de ver Lula chegando em Brasília. Muito bem, Rogério, a palavra está contigo aí para te poder ter despedido do nosso pessoal. Agradecer aqui muita gente que está aqui conosco. Pedir para o pessoal curtir, pessoal compartilhar. Podemos dizer a cidade de onde acompanha a nossa transmissão. O Rogério faz agora a conclusão aqui da participação dele, depois a gente dá uma arrematada aqui, nós três, gente. Rogério, a palavra está contigo. Fechado o som. Microfone, Rogério. Quero agradecer a vocês por essa oportunidade e o prazer de estar com vocês aqui nesse debate. E eu não acho que a gente tem a fé e a esperança da gente ter um futuro melhor, e a presença do Lula aqui representa um pouco desse futuro que nós vamos construir. E a CPI, espero que a gente consiga conter a dimensão do genocídio que o Brasil está sofrendo neste momento. Obrigado a vocês, um grande abraço a todos. Obrigado, Rogério. Prazer muito grande, gente, para o nosso canal da Resistência poder ter contado hoje com a participação aqui do senador Rogério Carvalho conosco, né? E, rapaz, gurizada, eu não sei se vocês estavam assistindo. O gado está enlouquecido. Rapaz, o gado está enlouquecido. A quantidade de bolsonarista ensandecido aqui hoje. Eu acho que esse negócio da CPI, eu não sei se a CPI
Ou se é a presença do Lula em Brasília, ou se é as duas coisas. Mas os caras estão fora da casinha, rapaz. Eu achei que era só o Bolsonaro, mas não é só ele. Eu nunca vi, rapaz. Esse cara tão acuado, viu, Rogério? Vadir? A quantidade de xingamento hoje aqui na nossa página bateu um recorde. Quando eles ficam assim é porque eles estão nervosos. Eles estão nervosos. Tem que dar rábica, né? Eles não querem, eles querem uma antirrábica, né? Tem que dar uma antirrábica aí para eles, na vacina da raiva. Porque. Mas. Rapaz, é bom eles irem ficando com raiva agora, viu? A minha tese é que o caminho da roça está na mulher aquela lá que fez os requerimentos, cara. Pode ser. Se eu fosse dessa CPI, eu ia direto naquela senhora. É ali, rapaz. Por que aquela mulher ia resolver de uma hora para outra fazer 20 requerimentos para a CPI se a mulher é casada com o anjo, rapaz? Quebra o sigilo telemático e bancário. Olha, eu, se sou dessa CPI, o meu alvo, a minha tese, Rogério, tu que é um cara experiente em CPI, Rogério, eu ia pegar essa trilha aqui, viu? Eu ia nessa direção. Eu ia naquela mulher. Pimenta, essa é a CPI mais fácil de chegar à conclusão de quem é o responsável pelo genocídio. Se você fizer um PowerPoint, é fácil. Todas as setas e os caminhos levarão a Bolsonaro. Você colocou essa, a cloroquina levará a ele. Esse diálogo que eu coloquei para o nosso senador, que teve lá no dia da boiada e da granada, vai levar a ele. Todos os caminhos levam a Bolsonaro genocida na CPI. Não tem outro. Ele foi o comandante do genocídio. Ele lembra do Pazuello falando quem tem juízo obedece? Um manda e o outro obedece. Então, quem mandava era o Bolsonaro. Qualquer caminho, Pimenta, qualquer trilha vai levar o Bolsonaro nisso aí. Os senadores estão preparados para isso, né? Isso que eu falei agora, 8 horas de fita, escutando o que o Bolsonaro disse a respeito disso. É muita coisa. Então, o gado está nervoso mesmo. Estão cheios de mimimi. Os deputados desses também vão lá, reclamam da CPI. Ô, gado, é só uma CPIzinha. Fica nervoso, não é só uma CPIzinha. Bobagem. Vadir. Oi. O que tu tem para falar? Tu tá meio quieto hoje, Vadir. Não, hoje é o senador, né, pô? Hoje a palavra principal é com o senador. E já falamos demais, né? Agora, não vamos ter muita expectativa com esse Taixe Obrev, porque quando ele saiu do governo, em nenhum momento, as entrevistas que eu ouvi dele, em nenhum momento ele quis se contrapor ao governo Bolsonaro, não. Viu? A CPI vai ter que arrancar dele. Embora o mais importante ali dos ex-ministros seja seja o Mandetta e lá o nosso querido Sargento Garcia. Né? Mas vamos ver, amanhã começa a CPI. A imprensa está especulando que o Itamaraty está fazendo uma pressão nos países para que os embaixadores não recebam o Lula, não reúnam com o Lula. Parece que o embaixador russo já cancelou o governo Bolsonaro está entrando em contato com os presidentes, fazendo apelos, dizendo que os embaixadores reunirem com o Lula trará reflexos na política interna brasileira. Os caras estão desesperados, de medo que o Lula possa reunir com os embaixadores. Até porque o Lula vai falar com o embaixador da China, com o embaixador, né, da Rússia. Rapaz, essa vinda do Lula sacudiu, hein, gente? Sacudiu. A CPI, junto com a vinda do Lula, deixou esse pessoal totalmente desconcertado. Totalmente desconcertado. É verdade. Estão nervosos, estão indóceis. E quando eles ficam nervosos, eles pedem para fechar Supremo, fechar a conversa. O Pimenta e Vadir, vocês viram o que a polícia fez aqui em Minas Gerais, agora esse fim de semana? Tá, viralizou. Aquelas imagens, eles entraram no apartamento de uma pessoa, é aquilo mesmo?
Se o Eduardo tiver, de manhã eu passei esse vídeo, eles entraram, o policial entrou com um deputado estadual bolsonarista. O deputado começou lá de baixo, e aí o vídeo mostra o deputado gritando lá de baixo, com os moradores que estavam em cima, vaiando a manifestação antidemocrática deles a favor da ditadura. E o deputado ficou enlouquecido, pegou a polícia e subiu, invadiu o prédio com a polícia e danou a bater nos apartamentos. Este rapaz abriu a porta e a polícia entrou. O deputado ficou do lado de fora porque a mulher deste rapaz não deixou ele entrar. Mas o deputado apontando, não, eu vi de lá. Mas o senhor viu ele julgando ovo? Não, ovo eu não vi, mas eu vi que atiraram ovo, tinha ovo na rua. E aí tem vizinho que disse que foi daqui. E o policial entrou na casa, o Vadir, sem ordem nenhuma de prisão, disse que era flagrante. Pegou o rapaz e levou ele sem o celular, sem nada, para prestar depoimento na Polícia Civil. Ele ficou preso lá horas a fio, preso porque houve essa ocupação. E aí chamam uma vizinha, que parece que já era brigada com ele, com o rapaz, por outros motivos, e ela deda ele, denuncia ele, sem provas. E aí eles levam ele preso com base nessa testemunha. Polícia política, Gestapo, algo hitleriano ocorrendo em pleno Belo Horizonte, é de indignar. Eu vi as imagens, cara, eram 4, 5 policiais militares dentro do apartamento. A família toda, a mulher, as crianças, os caras entraram porta dentro. Olha, rapaz, é uma cena gravíssima. Gravíssima do que nós assistimos. Né? A polícia, junto com o deputado, Vadir, subindo no edifício, batendo na porta, mandando as pessoas abrir as portas e entrando dentro dos apartamentos para levar as pessoas, cara. Isso é gravíssimo o que aconteceu. Isso é muito sério o que aconteceu. Deputado... É o modelo bolsonarista de transformar a polícia em jagunço, né? Deputado bolsonarista apontando quem é que estava na manifestação, contrário à manifestação antidemocrática dele. Esse deputado é policial, Rogério? Esse Bartô, não. Deputado Bartô, que ele chama. Não, mas é bolsonarista explícito, negacionista, desse estilo. Dessa turma que foi eleita aí no reboque, dessa tragédia humanitária que significa esse Bolsonaro. Eu apresentei o requerimento na Comissão de Direitos Humanos para fazer uma audiência pública e também solicitando todas as informações da polícia a respeito disso, na ouvidoria. Está lá com o nosso deputado Carlos Veras, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado do PT. Devemos aprovar esse requerimento amanhã, até dar uma notícia disso, porque está todo mundo em Belo Horizonte indignado com a situação. Um ato bolsonarista e a polícia vai lá olhar quem é que está vaiando os bolsonaristas. As cenas são muito fortes, Muito. É isso, gurizada? É isso aí, já falamos demais. Boa noite para vocês, então. Abração. Até amanhã. Abraço, Rogério. Abraço, Pimenta. Abraço a todos. Fora Bolsonaro. Amanhã estou em Brasília. Estamos aqui, beleza. Então tá, gente. Olha, obrigado aí, Rogério. Obrigado, Vadir. Né? Realmente, a gente teve a oportunidade de fazer esse bate-papo com o senador Rogério. Pedir para vocês compartilharem, curtirem, nos dizerem a cidade de onde acompanha a nossa transmissão e cada vez mais fortalecer aí a rede da resistência. Né? Quem ainda não curtiu pode curtir, quem não compartilhou pode compartilhar. Nós estamos ao vivo aí nas redes do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, deputado Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, deputado Carlos Zaratini, que é de São Paulo, e eu, né, que sou do Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês, obrigado e até amanhã, pessoal.